Para falar sobre sistemas de equações lineares, a gente vai usar primeiro uma aproximação geométrica e vamos tentando tirar algumas conclusões algébricas. Então eu optei também por seguir o texto. Então a gente vai ver a lousa, vai ser o próprio texto que eu vou escrever em cima do PDF, tá? Então a gente começa com definições e exemplos. Uma matriz, um sistema de equações lineares, então é uma equação do tipo ax igual a b, né? Onde A tem uma matriz M por N dos coeficientes, X é o vetor das incógnitas e B é o vetor constante. Os tamanhos são apropriados. Aqui eu dei o exemplo de uma matriz quadrada, mas não precisa ser. O sistema pode, por exemplo, ter 3 equações e 2 incógnitas. E o sistema pode ser, esse sistema aqui, como no exemplo, pode ser interpretado como uma interseção de 3 planos. Quando se interpreta como uma interseção de 3 planos, o que você faz? Você faz as produto, né, da matriz pelo vetor, você chega em 3 linhas e iguala as 3 linhas do vetor constante, você tem 3 equações e, nesse caso, interseção de 3 planos. E a gente também pode, em vez de considerar as linhas, considerar as colunas, né? Então, considerar um sistema desse aqui significa considerar x vezes a primeira coluna, mais y vezes a segunda coluna, mais z vezes a terceira coluna, igual ao vetor constante b. Multiplicação de matriz por vetor é exatamente isso, fazer combinação linear das suas colunas. Então eu pergunto, também um sistema pode ser interpretado além de interseção de 3 planos, uma outra interpretação geométrica possível é o vetor B pode ser escrito como combinação linear das colunas de A, então as colunas de A, né, e o vetor B. Todo sistema, então, pode ser interpretado dessa forma, porque no fundo é uma multiplicação de matriz por vetor, e multiplicação de matriz por vetor é sempre daquele jeito lá. O que é uma solução? Uma solução é um vetor constante que satisfaz a equação. Então, uma solução aqui seria uma tripla ordenada de números reais, x, y e z, tal que se tornasse essa equação verdadeira, ou tornasse essas 3 verdadeiras ao mesmo tempo. É a mesma coisa. E o conjunto de todas as soluções a gente denota por S, e resolver o sistema a gente vai entender como ser uma representação paramétrica da solução. Então, escrever em função dos seus parâmetros livres. E aí tem alguns exemplos. Ó. A solução de um sistema pode ser vazia. Esse exemplo aí ele faz o seguinte. Ó. Ele pega 2 planos paralelos e pega um terceiro plano que é transversal a eles. Então vai interceptar aqui e aqui. Né? Então esses 2 planos aqui são o chão, o teto e uma parede. Ele depois pergunta, então a interseção certamente vazia, porque você pega 2 planos paralelos, qualquer coisa que se intercepta com eles, já não vai ter ponto. E a pergunta dele aqui do texto é, esse plano, π3, ele é... π3 é esse plano aqui que é a parede, né? Esse plano π3, ele é uma parede comum, perpendicular ao chão, ou ele é inclinado? Então no desenho aqui saiu inclinado, mas está se perguntando se ele é perpendicular ao chão ou não. E verificar algebricamente, né, fazer a continha lá e verificar que vai dar uma equação impossível de resolver, uma equação que é sempre falsa, tá? No sistema. Outra solução vazia, interseção de 3 planos, é quando eles interceptam em 3 retas paralelas. Então, esse exemplo aí fala para fazer o seguinte, ó. Você considera primeiro um plano, uma interseção de 2 planos se interceptando, né? Então, se intercepta nessa reta de interseção aqui. E pega o terceiro plano assim, ó. Agora eu vou pegar um ponto A deste plano, um ponto B deste plano, ambos fora da reta de interseção. Considero o vetor AB e considero o vetor W diretor da reta de interseção. Então, quando você pega o vetor AB e o vetor W, você está, por exemplo, aqui, né? Ponto A, vetor AB e o vetor W. Então, você vai gerar um plano que vai passar por aqui, por aqui. Ele vai ter a direção do AB, né? E a direção do W. E vai interceptar
os planos anteriores nesta e nesta reta. Essas três retas são paralelas e, portanto, a interseção entre elas é vazio, né? Aí os dois exercícios eu até modifiquei. Então, o primeiro exercício diz respeito a você escolher pontos em A e B do jeito que o exemplo solicita lá e verificar na mão, né, algebricamente, que o sistema tem solução vazia. Aqui eu até troquei o enunciado, mas no fundo é a mesma coisa. Modificar a escolha de π3, eu tinha falado antes que era modificar a escolha de A, B, A e B e, consequentemente, do vetor W. Na verdade, de acordo com o exercício, o W é esse e esse aqui é o V, tá? De acordo com o que eu escrevi lá. Mas eu modifiquei aqui, não muda nada. Então, o que você vai fazer, na verdade? Você tem o exercício, ele diz isso aqui, ó. Você tem dois planos que se interceptam numa reta. E você vai escolher um terceiro que intercepta eles ali também. Então, você tem três planos se interceptando na mesma reta aqui. 2 a 2, então nesse caso a solução é infinita, é a própria reta. Que é esse exemplo 3 aqui. O exemplo 4, aí o 4 e o 5 são sistemas que têm equações múltiplas, né? Então o 4 fala assim, ó, você tem dois planos que são iguais, π1 igual a π2, duas equações múltiplas, e um terceiro plano π3, que é transversal a eles. Então a solução é a reta infinita. E aqui você tem três planos, π1 igual a π2 igual a π3, iguais, três equações múltiplas. A solução, nesse caso, claro, é o próprio plano e tem uma parametrização com dois parâmetros livres. Então, esse exercício aqui é importante. Ó. Importante. Em todos os exemplos anteriores, a solução é vazia ou infinita. Em todos os casos anteriores, os vetores normais aos planos são coplanares. Então, isso já diz para nós uma sugestão que, se os vetores não forem coplanares, a solução vai ser qualitativamente diferente, então é uma chance de ser única, né? Que a gente sabe que comportamento de sistema é único, é infinito ou vazio, e nós vamos demonstrar isso agora daqui a pouquinho. Então a solução pode ser um conjunto unitário, e é exatamente isso. A gente vai escolher os vetores normais de modo que eles sejam uma base de R3, ou seja, três vetores não coplanares. E esse exercício aqui também é importante. Ele fala exatamente isso. Ó. É um exercício mostrar que a reta π1 interseção π2. Então, nesse caso, está falando que você tem π1 interseção π2. Que se interceptam numa reta. E π3 são transversais. A reta e o plano π3 são transversais. A reta interseção π1 e π2 e o plano π3 não são paralelos. Então, eles se interceptam num ponto. E aqui eu dou dois exemplos, tá certo? Ou o sistema de coordenadas, que você tem os três planos se interceptando na origem, três planos coordenados se interceptando na origem, ou esse sistema aqui, que se você resolver, você vai ver que cada vai ter solução única. Olha só, você pode fazer isso de cabeça, assim, mais ou menos. Ó. Soma a segunda e a terceira equações, você vai ficar com 5x, né? 2 mais 3 igual a 3. Então, x igual a 3 quintos. Então, o valor de x é único. Aí, se você substituir agora, olhando para a primeira e segunda, assim, ó, você vai ter... você substitui o valor de x aqui, substitui o valor de x aqui. Então, você tem um sistema 2 por 2 em z e y. Y mais e menos y mais e. O determinante dessa matriz de coeficientes aqui, 1 menos 1, 1 é 2, né? Então é diferente de zero. Portanto, o sistema tem solução única em yz e já tinha um único valor de y. Você não precisa resolver até o fim para saber que tem solução única. Então, o que a gente fez foi mostrar o que acontece qualitativamente, né?
praticamente todas as possibilidades lá de sistemas 3x3, tá? E a gente ilustrou então via exemplos uma propriedade importante, propriedade mesmo, de sistemas associados a matrizes quadradas. Solução é única se e somente se as linhas ou as colunas de A formam uma base para R3. Tá? Então isso aí a gente vai até demonstrar depois. A interpretação geométrica correspondente aqui sobre interpretar um sistema AX igual a B, como se a pergunta B é uma combinação linear das colunas de A. Então você sabe que nesse caso você pode escrever o sistema assim: x vezes coluna 1 mais y vezes coluna 2 mais z coluna 3 igual a B. Então você está perguntando se B pode ser escrito a partir das colunas de A, C1, C2, C3, usando escalares, combinação, né, de somas e multiplicação por escalares x, y, z. E a solução é vazia se C1, C2, C3 são coplanares, por exemplo, a gente pega aqui a origem. Então você tem as três colunas nesse plano, você tem um vetor B fora deste plano, não coplanar com ele. Então a solução é vazia. É um conjunto infinito se C1, C2, C3 são coplanares e B está no próprio plano. Então, vamos olhar para esse caso aqui, olhando para esse plano B aqui. E você tem três vetores coplanares e tem o B ainda neste plano, né? Você tem o B ainda neste plano. Então, B sempre pode ser escrito como uma combinação linear desses vetores de várias maneiras, né? Porque, por exemplo, nesse exemplo que eu desenhei aí, você pega os dois primeiros, eles são uma base para o plano, então B pode ser decomposto como combinação linear deles. E o outro par também, né? Também é uma base para o plano, então B pode ser decomposto em combinação linear deles. Se tem duas soluções, tem infinitas. Então esse também é um caso de infinitas soluções. E a solução é um ponto se as colunas formam uma base para R3. Né? E isso não depende do B, porque nesse caso o sistema AX igual a B, ele vai ser resolvido, poder ser resolvido invertendo a matriz A, x igual a A menos 1B, a exemplo do que a gente viu no caso 2x2. E aí, o argumento geométrico do último caso é parecido com o argumento geométrico do que a gente já fez para 2x2. Dados dois vetores num plano que são não colineares, se forma um paralelogramo, né? Se o terceiro for não coplanar com ele, vai fazer um paralelogramo aqui, que vai ser uma face separada, e vai fazer um paralelogramo aqui, que também vai fazer outra face separada de um prisma, né? E a diagonal do prisma vai poder ser escrita, então, como um múltiplo. Cada vetor desse pode ser decomposto, cada vetor desse preto pode ser decomposto como, talvez fosse melhor fazer assim, quer ver? Ó? Aí você começa com o preto. Né? Então, dados três vetores não coplanares, aí você tem um vetor preto qualquer aqui, que é o B, né? Aí você projeta paralelo a esse vetor aqui no plano. Isso aqui vai dar um paralelogramo de lados paralelos aos dois primeiros vetores. E quando você projeta paralelo ao plano neste eixo aqui, você vai ter, então, três vetores pretos que vão formar um paralelepípedo. Tal que a diagonal vai ser é o vetor que a gente tinha começado. Então você decompõe um vetor como combinação linear de maneira única por projeções paralelas aí, né? Então a solução nesse caso é única. E de novo, as colunas de A formam uma base para R3, se somente as linhas de A formam uma base para R3, então a gente já tinha visto que se a gente olhasse para os vetores normais dos planos 1, 2, 3, né? E se as linhas daquela equação, então da matriz dos coeficientes,
formam uma base para R3, então a solução é única. E as colunas a mesma coisa, né? As colunas, as linhas e as colunas são... O determinante das linhas é 0, se somente C, o determinante das colunas é 0. Portanto, é uma base, se o determinante é não nulo, se somente C, o determinante é não nulo também. Então, daqui a pouco a gente volta aí com essa parte dos 8.2.